E aí pessoal, tudo bem com vocês? Espero que estejam todos bem, que estejam todos trabalhando bastante, mas que estejam tranquilos. Bom, hoje nós estamos aqui para conversar um pouquinho sobre esse carinha aqui da nossa tela aqui, né? Esse programa chamado Lightroom, ou como a gente costuma abreviar, o nosso LR. Eu decidi conversar um pouquinho sobre ele hoje, em função de um fato que aconteceu com uma colega. Ela estava reclamando que tudo que ela ia fazer estava dando mensagem de erro, dava mensagem de falta de espaço, falta de memória, e ela fez de tudo para poder ter esse espaço e não estava adiantando. Ela continuava tendo o problema e as mensagens de armazenamento, né? Então é uma coisa que eu, conversando com ela e olhando a tela dela como que estava, e eu cheguei à seguinte conclusão: ela tinha essa parte de coleções aqui, né, que a gente tem, porém o que ela fazia? Ela usava isso daqui como um local para armazenar os trabalhos dela, os clientes, né? Como vocês sabem, essa tela aqui, tudo isso aqui aparece, isso aqui é um catálogo, né? Então eu tenho aqui, por exemplo, aqui no título, aqui em cima, eu tenho meus trabalhos. Um exemplo, isso aqui eu criei para a gente, única e exclusivamente para a gente ter esse tutorialzinho aqui hoje, ok? Isso aqui não é a forma como eu trabalho, mas eu vou colocar como sendo a forma que ela estava trabalhando. Então ela tinha aqui, por exemplo, um único catálogo, meus trabalhos. E aí dentro deste catálogo geral, ela colocava aqui os clientes. Então ela tinha o casamento da Aline, ela tinha o casamento da Ingrid, tinha o casamento da Natália, ela tinha, por exemplo, debutante Camila, debutante Yasmin, e por aí vai. Ela tinha todos os trabalhos dela desde 2013, 2015, ou seja, anos de trabalhos que ela vinha realizando. Ela tinha tudo armazenado dentro deste único catálogo. E o que acontece, pessoal? Quando a gente cria esses catálogos, essas coleções de clientes, elas permanecem dentro aqui deste catálogo, tá? Então aqui, por exemplo, dentro desta pasta fotografia, esta é a forma como eu trabalho, tá? Então eu tenho aqui na pasta fotografia a cliente Giovana, a formatura, que é uma pasta que eu tenho. Então eu tenho aqui fotografia, eu tenho a cliente Giovana. Dentro da pasta Giovana eu tenho a pasta formatura, que é referente ao trabalho realizado para esta cliente. E aí aqui eu tenho o meu catálogo. Este aqui é um catálogo, tá? Dentro da pasta catálogo aí nós temos essas subpastas. Se vocês olharem aqui, nós temos Baile 1, que foi o primeiro catálogo. Aí houve uma atualização do Lightroom, ele criou a pasta, o catálogo 1/2, tá? Depois de um tempo, uma nova atualização, ele criou
o catálogo 1-2V13. Por que que ele criou esses catálogos, esses subcatálogos? Porque eu trabalho com a versão paga, tá? Eu tenho a licença da Adobe, então os catálogos eles são atualizados automaticamente cada vez que eu abro. Então eu criei o primeiro catálogo, era uma versão. Eu fui abrir ele de novo, não importa se era para trabalhar ou só para olhar aqui no catálogo, ele vai atualizar novamente. E assim vai fazendo sucessivamente a cada vez que houver uma atualização. Só que com isso, ele vai gerando arquivos, ele vai gerando peso, ele vai consumindo espaço, tá? Dentro do meu computador, dentro da minha máquina. E ele vai consumindo o espaço e, consequentemente, a memória. Tá? Então, essa aqui é a maneira como eu trabalho. Eu tenho uma única pasta da cliente com um único catálogo. Vamos voltar aqui, na forma como essa colega trabalha. Então, ela tinha um catálogo geral. Dentro desse catálogo geral, ela começou a colocar os clientes. E aí ela tinha clientes aqui desde anos aí atrás. Aí vocês imaginem, aqui dentro, como foi uma coisa só para ilustrar aqui para vocês, vamos imaginar aqui, eu tenho o casamento da Aline, aí eu tenho a cerimônia religiosa, eu tenho o make-off da noiva, eu tenho o make-off do noivo, eu tenho o pré-wedding do casal, eu tenho a recepção. E dentro de cada subpasta dessa daqui, eu tenho as fotos referente a esta cobertura. E aí eu tenho o casamento da Ingrid. Da Ingrid já não foi um casamento completo, vamos supor, não foi um casamento completo. Aí eu tenho só a cerimônia religiosa, o pré-wedding e a recepção. Não tenho o make-off do noivo, né? Não tenho o make-off da noiva, tá certo? E aí eu tenho aqui o casamento da Natália, foi mais simples ainda. Eu tenho só a cerimônia religiosa e o make-off da noiva, eu não tenho a cerimônia, eu não tenho o pré-wedding, não tenho recepção, tá? E aí eu tenho aqui a debutante Camila, aí eu tenho o ensaio da debutante. Aí eu tenho o ensaio da debutante, vamos supor, né, que eu fiz isso daqui para essa debutante aqui. E aí eu tenho o make-off da debutante. E aí eu tenho a recepção da debutante. E eu tenho aqui a debutante Yasmin. E assim vai, para cada cliente. Eu tenho todas as fotos aqui, dentro deste único catálogo, pessoal. Como eu disse, o que vai acontecendo? Vai consumindo espaço, vai pesando o programa, o software vai ficando lento para estar rodando. E essa cliente, essa colega, sempre que ela ia abrir, dava ali mensagem: falta de espaço, falta de memória. Ela apagou arquivos que ela tinha dentro do computador, ela excluiu vídeo, ela excluiu várias coisas, mas continuava tendo essa mensagem: falta de espaço, falta de memória. Por quê? Esse único catálogo estava armazenando todos os trabalhos passados. E isto estava pesando para o programa trabalhar. Então eu falei para ela: elimina esses trabalhos passados lá de trás, para o programa poder rodar de forma leve, de forma solta, né? Imagine que nós temos aqui, esse catálogo seja aí um quartinho de vocês. Isso aqui é um quartinho, tá? Só que esse quartinho, ele tem
o tamanho dele, o espaço dele. E aí a gente começa a colocar coisa ali dentro. Vocês vão colocando coisa e vai colocando coisa. E esse quartinho vai ficando lotado. Até que vocês abrem a porta, já está ali na beirada já, vamos dizer, as coisas que foram colocadas ali, né? E vocês precisam pegar algo que está lá no canto. Vocês começam a ter que abrir espaço com dificuldade, começa a ter que subir por cima de alguma coisa, passar por baixo de outra, para chegar lá naquele canto e pegar aquela coisa, aquele objeto que vocês queriam. Vocês pegaram, mas houve um trabalho muito grande. Precisou tirar alguma coisa do caminho, passar por cima de outro, realocar alguma coisa ali dentro, e tudo isso de forma desnecessária. Porque de repente ali dentro desse quartinho está cheio de coisas que vocês já nem usam mais faz muito tempo, que poderia ter jogado fora. Então é assim que funciona aqui dentro do Lightroom, dentro desse sistema de coleções, né? Então quando eu crio um catálogo, vamos mudar aqui agora o nome aqui, tá? Não vai ser mais esse meus trabalhos. Eu crio um único catálogo para um único cliente, tá certo? Então eu vou abrir aqui agora um catálogo aqui. Vamos reiniciar, tá certo? Ele vai reiniciar aqui o Lightroom. Infelizmente a gente tem esse inconveniente de que o Lightroom ele não abre catálogos variados, né, de forma simultânea. Ele abre sempre um catálogo por vez, né? Então aqui eu tenho o meu catálogo, tá? Que é desta cliente aqui que está aqui na tela. Foi um casamento. E essa cliente, essa noiva, ela tem o catálogo dela, o único. Dentro desse catálogo, aí eu tenho aqui as minhas coleções que eu criei, né? E aí eu tenho a cerimônia Nikon, que foi um outro fotógrafo que trabalhou comigo. Eu tenho a cerimônia Sony, que é a minha câmera. Eu tenho a festa Nikon, que foi o segundo fotógrafo. Eu tenho a festa Sony. Eu tenho o make-off da noiva e tenho o make-off do noivo. Então vocês veem que aqui eu tenho as minhas coleções, não com diversos clientes, mas eu tenho coleções de uma única cliente, ou seja, são as coleções para eu separar os trabalhos que foram realizados referente a este único casamento, a esta única cliente, tá? Eu tenho um total de 2.646 fotos. E essas 2.646 fotos, dentro deste catálogo, ele pertence a esta cliente. Eu não tenho outras clientes aqui dentro deste catálogo. E aí eu faço as fotos, venho e faço aqui a edição, né, após produção deste trabalho aqui, desta câmera. Venho e faço desta outra câmera, faço aqui da festa e assim vai. Quando eu termino esse trabalho, eu vou armazenar esse catálogo aqui por 6 meses. Passado esses 6 meses, eu vou deletar este catálogo e vou deletar as fotos originais, porque eu já entreguei esse trabalho para a noiva, né? Para o cliente, para debutante, o aniversário, não importa. Eu já entreguei isso para o cliente. Então, decorridos 6 meses, eu vou excluir esse catálogo inteiro, junto com os arquivos
originais. E eu vou manter aqui na minha máquina, na nuvem, não importa onde, eu vou manter somente as fotos que eu entreguei para o cliente. Neste caso, esse casamento, eu entrego para cliente, eu excluo aqui esse catálogo, vai essa coleção aqui, vai tudo para o lixo, porque faz parte desse único catálogo. E aí eu tenho o meu trabalho aqui armazenado por alguns anos, as fotos que eu entreguei. Tá? Com isso, eu começo a reduzir o consumo do espaço, o consumo de memória. Eu nunca tive problema com isso, né? Falta de espaço, falta de memória. Por quê? Quando eu elimino isso daqui, eu volto a ter o meu espaço lá no meu HD, tá certo? Então, é uma forma que eu escolhi trabalhar, é uma forma que é o ideal para mim. Não estou dizendo que é a forma correta e que as demais formas estão erradas. Não estou dizendo que você está errado em trabalhar de forma diferente, tá? Só estou dizendo que esta é a melhor maneira que eu encontrei para mim, porque eu não tenho esse problema de falta de espaço e falta de memória, tá bom? Não estou condenando quem trabalha de forma errada, não entendam dessa maneira. Mas é a maneira que dá mais resultado para mim e para essa pessoa que começou a ver dessa forma e passou a trabalhar assim. Ela teve uma melhoria na evolução do trabalho, no desempenho da máquina, no desempenho do software, tá bom? Que no caso aqui é o Lightroom. Então, se você tiver tendo problema de armazenamento, problema de memória, e você já fez várias coisas no seu computador e continua tendo esse problema, pode ser que seja em decorrência de você estar tendo um único catálogo e vários clientes dentro desse catálogo, tá bom? Então, tenha cuidado com isso, para que você não passe por esse sufoco. E às vezes você não tem como eliminar esse catálogo, porque você tem vários trabalhos em andamento aqui dentro, tá bom? Então, fica aqui a minha dica, a minha sugestão para você, que possa estar dando uma analisada sobre isso. Faça um teste, veja se você vai ter um desempenho melhor da sua máquina, do seu programa, nas suas edições. Eu acredito que vai facilitar bastante, tá bom? Qualquer dúvida que você tiver, deixa aqui nos comentários. A gente tenta aí enxergar aí uma maneira melhor para você estar trabalhando, tá bom? Forte abraço, pessoal. Fiquem na paz.